Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e possa te ensinar aquilo que você precisa levar para enfrentar a vida, para poder se manter no caminho correto, aquele que leva à vida eterna. E nós vamos abrir a Bíblia. Eu convido você para abrir em Êxodo 34, versículo 26. Nós vamos ter um momento agora, antes da mensagem do culto, que é um momento importante, mas este também é igualmente importante. É um momento no qual vamos meditar na palavra, reconhecer a Deus como soberano das nossas vidas e entregar a Ele um pouco do muito que Ele tem nos concedido. Em Êxodo capítulo 34, no versículo 26, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Os primeiros frutos da terra representam a primeira parte dos lucros. Quando eu abro uma empresa, eu espero que ela... Seja bem-vindo, irmão. Quando eu abro uma empresa, eu espero que ela dê lucro, não é verdade? Seja bem-vindo, irmão. E quando pelo primeiro mês o resultado fica no azul, sai do vermelho, eu fico bastante contente, né? E as primícias, sejam bem-vindos, as primícias representam exatamente os primeiros dividendos que vêm. Na época, eram os primeiros frutos que ficavam maduros. Eu moro em região rural, eu vejo que o milho está ficando maduro. Então, as primeiras espigas de milho, não é verdade? As crianças até já olham, aquela expectativa do milho verde na panela, né? Então, os primeiros frutos. E sabe, a colheita, ela traz algo de alegria ao coração. Vejo quando você começa a ver o que você plantou madurinho, fica contente, né? E Deus espera que esta gratidão se traduza num tributo a Ele também, né? Por isso que a ideia, transmitida também através da questão das ofertas, do dízimo, é que nós venhamos até Deus com alegria, porque a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria, né? E assim deve ser. Então, irmãos, que hoje nós possamos meditar profundamente nas bênçãos que o Senhor nos tem concedido e possamos vir até Ele com alegria. Para você que não conhece o ministério, talvez esteja vendo o vídeo pela primeira vez, quero esclarecer que os dízimos e ofertas aqui encaminhados são utilizados para tanto a confecção do material evangelístico, como também para o custeio das atividades evangelísticas, quer por meio de pessoas que trabalham integralmente na obra, dando estudos bíblicos, visitando aqueles que necessitam, como também aqueles que estão apoiando de alguma forma esta obra em outras atividades, como por exemplo a construção de materiais, o layout, enfim, o desenho, né? Nós tínhamos uma desenhista, estamos agora fechando aí um ciclo com ela. Eu tenho aqui 2 folhetos, nós temos vários títulos, então você que está nos assistindo, você pode solicitar a lista, nós vamos te mandar. Existem folhetos para as mais diversas ocasiões, você pode pedir, e nós temos também materiais para fazer o trabalho de discipulado. Isso pode ser tanto com você quanto com algum interessado. Este material é composto de perguntas e respostas com o propósito de firmar a pessoa na verdade. Eu tenho este na minha mão, os 7 pilares da fé bíblica, é o segundo de um total de 4 blocos. Eles também são gratuitos, você solicita, só vai pagar o transporte, o correio, ok? Tome nota do WhatsApp, pelo WhatsApp você pode pedir os materiais e também pode saber como encaminhar seus dízimos e ofertas para este ministério. O número é 41 99509 8425. Também queria ressaltar que eu também sou dizimista e ofertante como você, não vivo da obra, não vivo do Evangelho, embora não fosse um pecado se tomasse essa decisão, mas optei por, como você, trabalhar, eu tenho minhas atividades seculares, e também ofertar e dizimar. Então espero que todos nós participemos, dessa alegria, porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que
receber. Amém? Então agora nós vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos mantido, tem nos guardado. Em todas as nossas tribulações temos sido por Ti consolados, razão pela qual hoje estamos aqui e com gratidão apresentamos ao Senhor estas pequeninas contribuições, dízimos e ofertas, as primícias da nossa renda. Pedimos que o Senhor os receba e que o Senhor possa abençoá-los, para que mediante sábia administração possam render o máximo para a Tua obra. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a cada um aqui nas suas atividades. Prospere cada um na medida do que o Senhor deu capacidade para administrar. E assim, ó Deus, dê a todos nós a alegria de cada sábado podemos apresentar a Ti mais um tributo de gratidão. Amém. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nesta segunda hora, ungindo a mim com o Teu Espírito, e que o Teu Filho possa ter a liberdade de falar por meu intermédio ao Teu povo. Amém. Também te rogamos pelo povo, tanto os que aqui se encontram, quanto os que nos assistem pelo vídeo, e aqueles, Senhor, que ainda hão de chegar ou fizeram planos de vir. Que o Senhor possa estar com todos e que todos recebam do Teu Espírito para que tenham mente aberta e clara para compreender o significado exato da Tua palavra e também, Senhor, que recebam o Teu poder para colocarem em prática os princípios sagrados nas suas vidas. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, hoje o título da mensagem é Dando a Volta por Cima. Dando a Volta por Cima.
E eu não gostaria que nós fôssemos mal interpretados com este título, porque esse título pode nos levar a entender muitas coisas diferentes, até diferentes daquilo que se pretende estudar aqui. O dar a volta por cima, para alguns, ele tem som ou relembra a vingança, não é assim? Ah, eu dei a volta por cima. Ou talvez humilhar o adversário, o que relembra muito as práticas esportivas. Mas o contexto da mensagem de hoje não diz respeito a estas coisas. O dar a volta por cima, no sentido bíblico, tem uma outra conotação. E um ensino por trás que acredito todos nós poderemos levar para as nossas vidas. E se houve alguém que deu a volta por cima no sentido bíblico e espiritual, mais do que qualquer outra pessoa, este alguém foi Jesus, o nosso Salvador. E nós havemos de ver isso. O texto-chave que abre esta mensagem, por coincidência abre e também fecha, é Isaías, capítulo 26. Convido os irmãos para abrirem lá, Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículos 4 até 6. A Bíblia diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O Senhor nos convida a confiar nele. Compara Ele mesmo a uma rocha eterna. Quando eu vou para a praia, em vários locais onde eu já passei, no litoral, eu vejo rochas grandes. Algumas praias têm isso, né? Por exemplo, aqui nós no Paraná temos a famosa Pedra de Matinhos, quem não conhece, né? Uma pedra enorme. E as pessoas ficam ali, às vezes olhando o mar, né, na linha do horizonte. Outros gostam de ir para as pedras pescar, e outros ainda gostam de ir com as suas pranchas de surf, né, bodyboard, enfim, e se jogarem dali para aproveitarem as ondas. Mas uma coisa interessante, a pedra, ela mostra solidez, segurança. A água bate e nem move aquela pedra. Por isso o Senhor compara a Ele mesmo com uma rocha eterna. Alguém em quem nós podemos confiar. Um muro de arrimo que segura qualquer coisa. E aí no versículo 5, ele se identifica com os nossos problemas, porque ele disse: olha, Ele abate os que habitam em lugares sublimes. Por sublime entenda-se os lugares elevados. Ele abate literalmente os poderosos. Quantas vezes nós fomos afligidos por aqueles que estavam em posição superior ou vantajosa em relação a nós? Esses são enquadrados aqui no termo sublimes. E aqui diz: e a cidade exaltada. A ideia de cidade exaltada, na época, era um povo poderoso. Uma cidade que dominava sobre outras. E disse que a cidade exaltada Ele humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. Depois que Deus fizer isso, aí Ele disse: o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Irmãos, esse texto ele traz aqui uma série de ensinos, que eu vou puxar alguns deles agora, mas nós vamos depois meditar na vida de Jesus, onde estes ensinos ficarão bem mais claros, e aí em seguida nós poderemos voltar aqui e ratificar aquilo que nós apresentamos com propriedade.
Em primeiro lugar, fica implícito pelo verso 5 que quem abate o orgulhoso, o poderoso, ou quem está numa situação elevada, é Deus. Ele disse, eu farei. Num momento em que ensina-se tanto outra coisa, né? Você pode, você consegue, você treina mais do que o outro, você sua mais do que o outro, e você vai chegar na frente, e você vai humilhar ele, e você vai estar só em cima, e o outro vai estar só embaixo. É o que se escuta por aí, não é verdade? E aí quando aparece alguém que, não, eu estava lá embaixo, eu venci, nossa, aí tem muitos seguidores. Outro dia eu vi uma notícia de uma pessoa, dono de um curso de inglês, né? WhatsApp. Diz que era uma pessoa de classe média baixa, lá do Rio de Janeiro, sem muita oportunidade, nunca teve muito estudo e tal. Trabalhou lá numa escola de inglês, de repente saiu para montar o seu próprio negócio e teve uma ascensão meteórica, né? De tal forma que hoje parece que até já é bilionário, pelo que eu vi falar. Não me lembro o nome do indivíduo, não vem ao caso agora. Fato é que a notícia dizia, olha, ele tem mais de, acho que 3 milhões de seguidores numa rede social aí. Interessante, as pessoas andam buscando, né, alguém como referência. Não, esse é o que lutou, é o que venceu. E aí as pessoas associam bênção de Deus com um resultado como esse. E aí muitas pessoas vão acabar se frustrando, por quê? Ora, é evidente que a nossa sociedade, ela é piramidal. O que é isso? É uma pirâmide. Pirâmide é isso aqui, ó. Né? Então, nessa pirâmide, a maioria das pessoas encontra-se na base, aqui, né? Os pobres. Essa pirâmide, ela é uma pirâmide social e material ao mesmo tempo. Então a maioria está aqui na base. Alguns estão aqui e pouquíssimos estão aqui na ponta. Outro dia até comentei, né? Saiu uma notícia dizendo que os 5 mais ricos do Brasil tinham mais do que os 50% da população mais pobre. Interessante. 5 pessoas possuírem mais do que 100 milhões de pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, ou seja, a nossa pirâmide, se nós adequarmos ela para o nosso país, ela é bem mais achatada, digamos assim, ela, né? Seria, isso aqui talvez. E aí, claro, né? Uma massa enorme de pessoas afligidas tem a tendência a acreditar que bênção de Deus é quando eu sair dessa situação. Porque essa situação não é confortável. Esta não é uma situação das melhores, não é verdade? A pessoa fica sujeita a uma série de privações. Mas, irmãos, nós estudamos aqui muitas vezes que a ideia da pirâmide, quem trouxe ela foi o diabo. Né? Isso começou lá no céu. Existia o pai e o filho que estavam no trono. E ele queria ser o terceiro. Então ele já veio com essa ideia da pirâmide e ele só transferiu ela para cá. Só que a pirâmide já mostra que ela em si é ruim, por quê? Ora, uns vivem em regalia e a maioria vive na base aqui sendo esmagada, né? E com ódio daqueles que estão aqui. E esses que estão aqui, desconfiados desses que estão aqui, com medo desses que estão aqui. Então é um ciclo vicioso ruim, né? Agora, é verdade que muitos que estão aqui embaixo estão, às vezes, clamando a Deus porque foram oprimidos por alguém que está aqui em cima. Isso é muito comum, tá certo? Na verdade, ocorre na maioria dos casos. E aqui Deus disse, olha, eu vou abater os que habitam os lugares sublimes. Via de regra, quem está numa posição um pouco acima oprime quem está numa posição um pouco abaixo. Toda regra tem as suas exceções, não é verdade? Toda regra tem as suas exceções. Nunca dá para você dizer, é sempre assim. Mas, na maioria dos casos, isso ocorre. E aí as pessoas clamam a Deus. E aí elas afluem para as igrejas onde alguém está pregando o seguinte, você vai vencer, né? E quando você estiver na bênção, quem não te ajudou quando você estava mal, vai se arrepender e tal.
Irmãos, este ensino não é o de Deus. Deus disse o seguinte: quem abate o elevado sou eu, não é você. Qual é a parte do cristão? A parte do cristão vai ser melhor mostrada no exemplo de Jesus, mas dá para a gente inferir algo aqui a partir do versículo 6. Eu deduzo alguma coisa. Por quê? Ele disse assim, ó: o pé vai pisar os orgulhosos, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Ora, então, quem vai pisar o orgulhoso não é o outro que vai subir o degrau e vai ocupar o mesmo lugar. Não é o pobre que virou presidente, não é o pobre que virou milionário, não é o pobre que ganhou a medalha olímpica, não é nada disso. As coisas de Deus não dependem de quem quer ou de quem corre, mas de Ele mostrar a sua misericórdia. Então, Ele quer mostrar uma coisa. Em primeiro lugar, nós como seres humanos devemos confiar nele. Todos nós temos os nossos problemas. Todos nós somos afligidos, não é verdade? Quem aqui não é afligido com nada? Ninguém. E nós devemos confiar nele. Ele é a rocha eterna. Se eu estiver firmado nele, podem bater as ondas que for, eu não hei de cair. E se tem alguém que me aflige hoje, ao seu tempo, Deus dará a recompensa. Nós vamos abrir agora no Evangelho de Lucas e verificar o que aconteceu na vida de Jesus. Porque Jesus é o nosso mestre. Aquilo que ele vivenciou, nós vivenciaremos também. Se somos dele, é claro. Lucas, capítulo 22. Nós vamos aqui olhar para algumas cenas finais da sua vinda. Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Vai falar de Jesus. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Versículo 52. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Irmãos, eu queria que nós parássemos um pouco para meditar neste lance da vida de Jesus. Numa época em que se prega tanto a prosperidade, né? Olha, se você está bem, então é porque Deus está com você. Mas se você está mal, então é porque Deus não está com você. Agora, Jesus aqui nos mostra uma coisa, que o cristão vive momentos na sua vida que podem ser denominados como a hora e o poder das trevas. Jesus viveu. Então, quando Jesus foi preso, ele perdeu a bênção de Deus? Foi isso que aconteceu? Será que naquele momento ele virou um maldito do céu? Embora seja isso que se ensine hoje. Correto? Ah não, Jesus não foi abençoado. Além de ser pobre, né? Jesus estava aqui sendo preso. Pense, se o cristão vai ser preso, Deus vai te exaltar. Nossa, exatamente o contrário. E Jesus, o que ele fez? Rogou uma praga, então falou assim: olha, vocês vão ver, Deus vai vingar, e Deus vai me exaltar, e quando eu estiver no trono, vocês vão queimar no fogo do inferno. Ele podia dizer isso ou não podia? Claro que ele podia, era uma verdade, ia acontecer, vai acontecer, não vai? Sim. Jesus um dia estará no trono e os ímpios estarão queimando. Mas mesmo assim, ele não disse. Ele suportou com paciência. Ele simplesmente disse a eles: olha, agora é a hora e o poder das trevas. Para o bom entendedor, meia palavra basta.
aqueles lá já podiam entender que eles não estavam do lado certo da questão. Correto? Mas Jesus falou da forma menos ofensiva possível. Isso nós devemos levar para as nossas vidas. Às vezes eu vejo alguém afligido na igreja e eu posso pensar, eu acho que o problema está nele. É os amigos de Jó, né? Pensaram isso também. O Jó, coitado, chegaram lá, né? Estava acostumado a ir lá, a serem bem recebidos, banquete, servos, né? A servindo para tudo que é tipo de coisa e tal. De repente chegaram lá, não tinha mansão, não tinha mais nada, né? Quem sabe uma tapera lá, um barraco. Tá lá o Jó sentado com um caco de telha, coçando as feridas, né? Não sei se ele tinha um caldo de feijão para oferecer. E aí os amigos pensaram. Qual conclusão eles tiraram de tudo aquilo ali? Ah, não, Jó tinha vida dupla, com certeza. Jó, ele fazia muita coisa que ninguém sabia e agora Deus está punindo ele. Então nós temos que fazer Jó recobrar sua consciência para ver se Deus volta a abençoá-lo. Não foi isso? Claro que foi, irmãos. E é o que se faria hoje, não é verdade? Você vê uma pessoa se dando mal, qual é o primeiro pensamento que vem? E esse aí fez alguma coisa para alguém, porque de graça não ia estar acontecendo. Não é assim? É assim, irmãos. Mas então, se fosse assim, nós teríamos muitas razões para acusar a Jesus. E Jesus, nós sabemos, teve uma vida irrepreensível. Não há nada de que o possamos acusar. Nem o diabo pôde acusá-lo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que começar a repensar alguns conceitos nossos. Mas, nós vamos ver outro lance aqui da vida de Jesus. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Versículo 57, o que Pedro faz então? Porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro, disse a Pedro, tu és também deles, Pedro, você é dos discípulos de Jesus. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha lá quem pensa, né? Que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é infalível. Então, coitado desse primeiro Papa aqui, né? Negou o próprio Salvador. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acredita, né? Tem gente que pega aquele texto, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falam, tá vendo? Então, essa é a igreja, Deus deu as chaves do céu para Pedro. Tem que se entender esse verso. Claro que não foi, Pedro, tudo que você fizer está certo, senão agora estaria certo. Então, já que Pedro negou a Jesus, esquece, Jesus vai para o inferno e Pedro fica e assume. Era assim? Claro que não. Então, voltando aqui, irmãos. Jesus foi negado pelo seu amigo. Alguém que poderia lhe dar um alento naquele momento, lhe dar uma força, não estendeu a mão. Pode acontecer conosco? Pode? Ou não pode? Pode. Às vezes uma pessoa que andava com você, uma pessoa que era próxima de você, uma pessoa em quem você confiava, e de repente no momento em que você mais precisa, ela não diz assim, não para você, mas ela, né, se exime de te ajudar. Ela fica assim, né, meio que tímida, tal, finge que não é com ela, e deixa você sofrendo ali. Jesus passou por isso.
Agora, isso significa que Deus não está com você? Irmão, sabe que quando tudo está indo bem, todo mundo é cristão. Todo mundo da igreja vem com a biblinha debaixo do braço, né? Bom sábado, ai que bom, meu irmão, que alegria, que felicidade e tal. Só que, quando vem o tempo difícil, aí a maioria, não aparece mais na igreja. Por um motivo ou outro. Não é assim? Aí você liga, não, pastor, sabe o que quer? É que aconteceu uma coisa, me chamaram, tive que fazer e tal. Aí tem N desculpas, né? Não deu. Resumindo, não deu. Não pude ir. Para não dizer, não quis ir. Não é assim? É o caso de Pedro. Não, agora não posso falar, imagina, vou acabar sendo preso aqui. Mas Jesus teve que suportar. E aí, nós vamos para um outro lance das cenas finais da vinda de Jesus, ou da vida, digo, de Jesus. Versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe dizendo, profetiza-nos, quem é que te bateu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E agora então, irmãos? Não, Deus não ia deixar ele sofrendo assim. Deus não pode estar com ele, afinal de contas, poxa, peraí, está sendo tratado como bandido, peraí, Deus é misericórdia. Eu conheço um Deus que é misericordioso, esse eu não conheço. Ué, mas o Evangelho está revelando que Deus deixou. Não foi assim? Deus deixou. E se algum dia alguém bater na tua cara e quebrar o teu nariz por conta da tua fé, o que você vai fazer? Será que você vai louvar a Deus? Ou você vai reclamar de Deus? E se quebrarem o nariz do teu amigo, será que você vai pensar, acho que ele perdeu a proteção dos anjos porque estava em desobediência? Muitas vezes a gente pensa assim, não é? Alguma coisa ele fez. Irmãos, o nosso critério na mente, muitas vezes é baseado só na lei. Né? Não, causa e consequência. Foi causa e consequência, ele causou. Mas no plano da redenção, Deus nos mostra que há outras coisas. E nós temos que considerar isso. No plano da redenção existe a lei, sim, mas existe a graça. E pela graça, para que a graça opere, necessário é que ocorra o sofrimento. Por exemplo, nós recebemos a graça do perdão, correto? Agora, quanto custou essa graça do perdão? Muito sofrimento, não foi? Nós estamos vendo aqui. Jesus apanhou, saiu sangue. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi preso. E quando isso acontecer conosco, o que é que nós vamos pensar? Que a lei da causa e consequência foi transgredida? Ou nós vamos entender que talvez para operar a salvação de outros, Deus permitiu que nós sofrêssemos? Porque aí entra a lei da graça, né? Então, irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente para entender um outro lado que está expresso nas Escrituras Sagradas. Que é tão válido quanto o lado da lei. O lado da lei é aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Ora, se eu cuidar do meu corpo, terei saúde. Se eu tomar as decisões certas, a tendência é que no futuro as coisas vão bem para mim. Mas pode acontecer que mesmo eu tomando as decisões certas, as coisas não saiam bem. E pode acontecer que, mesmo eu cuidando da minha saúde, alguma coisa aconteça comigo. Pode ou não pode? Sim. Ou vamos dizer que nunca um vegetariano ficou com câncer, por exemplo. Né? Então, irmãos, e aí como é que nós vamos explicar estas coisas? Desta forma. O que aconteceu com o mestre também pode acontecer com os seus discípulos. Eliseu, a Bíblia não diz que Eliseu era intemperante. Mas o profeta Eliseu morreu de doença. E aí, como é que a gente explica isso? Eliseu era amaldiçoado?
Irmãos, para vocês terem uma ideia de quem foi o profeta Eliseu, a Bíblia diz que depois que ele morreu, estavam os ossos dele lá no túmulo e tal, passou um tempão. Um dia, pegaram o corpo de um morto, jogaram em cima dos ossos de Eliseu, pois o morto reviveu. De tanto que Deus honrou aquele homem. Ou seja, os anjos guardam aquele precioso pó para ele levantar na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar. Mas aquele homem de Deus morreu de doença. E agora? Será que ele morreu como um amaldiçoado? Ou teve a sua fé, provada até o final? Irmãos, a nossa fé é provada e será provada. E no momento em que a nossa fé for provada, nós não podemos distorcer as coisas, porque senão nós vamos cair e sair do caminho. Coisas ruins acontecem, tanto ao justo quanto ao ímpio. Nós estamos num mundo que nos retribui, muitas vezes, o mal pelo bem que nós lhe damos. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso serve também para uma outra questão. Quando Jesus começou a ver as coisas não darem certo para ele, começou a perder o amigo, enfim, Jesus ficou então desanimado? Não. Foi assim? Ah, não, ele ficou tão desanimado, não queria nem viver mais, porque perdeu o sentido. Afinal de contas, os únicos amigos que ele tinha na terra, os 12, o abandonaram. Porque nem a sua família mais dava atenção para ele. Coitado de Jesus. Foi assim? Coitado de nós, né? Se ele fizesse isso. Né? Porque daí ninguém seria perdoado. Entendem, irmãos? Então, irmãos, nada é motivo. Nada, absolutamente nada é motivo para nós jogarmos a toalha. Continuando. Lucas capítulo 23, versículo 33. Outra cena da vida de Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, você dizer isso quando o prego está sendo afundado na tua mão, é difícil, né? É difícil. Ele estava tão cheio do Espírito de Deus que a sua mente não se voltava para ele mesmo, não se preocupava com ele. E é assim que nós também devemos estar. Quando nós estivermos assim, com certeza nossas reuniões de testemunhos serão diferentes. Aquilo que nós falarmos será algo que inspirará inclusive outros, não é verdade? Porque essas palavras de Jesus nos inspiram até hoje, em meio ao sofrimento, pedindo pelo algoz, pelo inimigo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estou entendendo que eles são como crianças cegas. E aí, finalmente, irmãos, versículo 46. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Irmãos, se nós estivéssemos vendo um filme, o filme da vida de Jesus, pela primeira vez, nunca tivéssemos visto, e estamos vendo o filme desde o nascimento dele, aí vimos agora esta cena, e aí vimos a morte de Jesus, o que é que nós íamos dizer? Ah, irmãos, posso falar uma verdade? Injusto. Onde está Deus? Onde está Deus que não interviu? Tudo isso acontecendo aqui, olha, ele não viu nada. Cadê Deus nessa história? Não é assim? Cadê? Deus não vai vingar os inimigos? Os inimigos pisaram, fizeram o que quiseram com ele, acabaram com ele e agora ele morreu. Onde está Deus que deixou eu ficar nesse sofrimento todo aqui? E agora tudo acabou, já era. Bom, as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus.
E quando terminam-se as possibilidades do homem, somente começaram as possibilidades de Deus. Para Deus, nada estava perdido. Assim como também, nas maiores crises da nossa vida, para Deus nada está perdido. Porque Ele pode refazer, Ele pode das trevas sacar a luz. Ou seja, de onde ninguém esperava nada. E aí, é quando ocorre aquilo que ninguém esperava. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 28. Mateus 28, versículo 2. Isso já era depois do sábado. Como fala o verso 1, verso 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nisso aqui, né? A pedra, quem já viu o túmulo de Jesus, foi encontrado, né? Até hoje é local de visitação, lá em Jerusalém. Eu nunca fui para lá, mas já vi pelo vídeo. A pedra é uma pedra alta, tá? Vamos colocar algo talvez assim, enfim, é alta. E era uma pedra que ela era rolada, né? Então ela tinha um caminho aqui, um trilhozinho, então você podia rolar ela. O anjo rola a pedra e o anjo senta-se sobre uma pedra dessa altura. Dá para ter uma ideia do tamanho do anjo? Quer dizer, eu me sento com facilidade, se eu quiser, claro, não vou fazer isso, mas eu posso me sentar nessa mesa, porque ela está na altura da minha cintura. Então imagine, a cintura do anjo dá na altura da pedra. A Bíblia ensina que os anjos não são essas criancinhas com a auréola aqui, né? Asinha pequenininha, cabelinho um pouquinho grandinho, aquele rostinho meio feminino assim, né? E com a flechinha do cupido, né? Isso aí, irmãos, são só aquelas imagens lá da Idade Média, quando o povo nem tinha Bíblia na mão. Então é, né, fantasia do povo e tal, não tem nada a ver com a realidade. A Bíblia ensina que os anjos são enormes, né? Os maiores têm 4,5 metros de altura, de uma asa até outra asa, das duas pontas, dá 10 metros de envergadura. Né? Um ser gigantesco. Aqui disse que os guardas, veja lá, versos 3 e 4. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Olha, irmão, se o anjo fosse um cupidinho, pequenininho e tal, você acha que os guardas iam ficar com medo do anjo? Né? Homens acostumados à batalha, acostumados a expor a vida em risco, né? Sempre. Mas ficaram com medo ali, assombrados como mortos. E olha que não eram poucos, né? Muitos soldados tinham sido colocados ali a pedido dos fariseus, que falaram, não, os discípulos podem querer roubar o corpo e tal, então o Senhor dê lá um destacamento, pois Pilatos concedeu. Ficaram lá. Versículo 5. O anjo, respondendo, disse às mulheres estas que tinham vindo até ao sepulcro, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Irmãos, pode dizer uma coisa com absoluta certeza. Se a ressurreição de Jesus
dependesse da fé dos seus discípulos, ele estaria na tumba até hoje. Né? Quem acreditava que ele ia levantar? Né? Quem que acreditava? A Bíblia diz que quando a notícia chegou para eles, eles não acreditavam. Interessante isso, né? Queriam ir lá ver para conferir se era assim mesmo. Lucas 24, versículos 9 em diante. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Disseram, tão loucas essas aí. Interessante isso, né? Como Deus honra a fé da mulher, né? A mulher, eu vejo como ela é mais dada à crença do que o homem. Olhamos aqui na nossa igreja, né? Quantas esposas nós temos aqui? E quantos maridos nós temos aqui? Muito mais mulheres nesse sentido do que maridos. Em geral, a mulher parece que é mais inclinada à crença. Você vê que tudo, Deus tem um propósito em tudo, né? E esse movimento feminista veio para tirar essa coisa boa que Deus colocou. Desde que houve o pecado, Deus colocou para a mulher que ela deveria ser submissa ao homem. É óbvio que isso trouxe a ela muito sofrimento, porque muito homem abusa disso, não é verdade? Só que o sofrimento fez dela mais humilde e fez com que ela buscasse mais a rocha eterna, que é Deus. E ao buscar ela a rocha eterna, acaba que ela acaba sendo privilegiada. Quem viu a Jesus por primeiro? Maria. Os seus discípulos? Os seus 11 apóstolos? Não, as mulheres que tinham mais fé. Interessante isso, né? Então, o sofrimento nos privilegia do ponto de vista divino. Atenção, você que sofre, todo sofrimento traz consigo uma bênção. Então, agradeça a Deus. Tá? Se você está sofrendo por andar no caminho dele, uma bênção tem. Deus vai te recompensar. Deus vai te dar uma bênção também. E foi a bênção que elas receberam. Elas já tinham visto e os outros ainda nem acreditavam. Mas voltando para o contexto, então o que acontecia era, ninguém a princípio esperava, até porque nem mesmo as mulheres esperavam que ele ressuscitasse. Foi uma surpresa para elas o chegarem até o sepulcro e verem, falarem com o anjo ou verem o Salvador. Contudo, o que parecia impossível aconteceu. Deus das trevas um dia sacou a luz. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Da tumba, ele chamou o corpo de Jesus, e Jesus ressuscitou. E há muitas evidências disso. Outro dia eu vi um filme, onde o rapaz trouxe algo, né, sobre a questão de Jesus. Era uma espécie de uma discussão não acalorada entre um jovem estudante e um professor, e o professor colocava assim, olha, não tem como acreditar nessa história aí do Evangelho, porque não é baseado em fatos científicos e tal. E é quando ele coloca o seguinte, tá bom, mas em quantos manuscritos nós temos que nos basear para confiar de que aquilo que temos como escrito de Sócrates foi escrito por ele mesmo? Em quantos manuscritos nós temos que confiar para saber que aquilo que Platão escreveu foi escrito por ele mesmo? E assim por diante. Agora, existem mais de 1000 manuscritos, muitos deles datados de 150 depois de Cristo, relatando todos a mesma história de Jesus. Isso não seria evidência? Com certeza, falando em termos de números, é uma evidência superior àquela que se usa para se levantar a história de sumérios, babilônios, assírios, mesmo gregos, romanos. E aí? Acredita-se em tudo isso. Tudo isso é ensinado na escola. Mas sobre Jesus, o Filho de Deus, o Messias, enviado ao mundo, não se fala. Por quê? Porque o inimigo não quer.
O inimigo sabe que se Jesus for exaltado, as pessoas vão ser salvas, porque elas vão se achegar até Ele. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, eu, quando for exaltado da terra, todos atrairei a mim. Então o diabo quer escondê-lo, porque sabe que se ele for exaltado, as pessoas se aproximarão dele. Irmãos, voltando então, o que acontece é que o que é impossível Deus faz. Aquilo que ninguém esperava aconteceu, mas aconteceu de uma forma diferente daquela que se espera. Ou seja, se nós olhamos para a vida de Jesus, a ideia era, puxa, ele foi um ser perfeito, irrepreensível, ele tinha que reinar, e era isso que os discípulos pensavam. Tudo que os discípulos queriam é que logo ele se assentasse no trono e derrubasse os romanos. De fato, os romanos foram derrubados, mas não da forma que os discípulos pensavam, não da maneira que os discípulos queriam. Foram derrubados por outros. As tribos bárbaras da Europa, érulos, visigodos, ostrogodos, suevos e assim por diante. Mas foram derrubados. Deus vai cumprir aquilo que Ele quer cumprir para você e na tua vida. Aqueles que te oprimem serão derrubados, mas não pela tua força. Jesus não usou a própria força para derrubar ninguém. Sabe, usa-se muito esse verso hoje, né? Que é na verdade um verso de um provérbio popular, que não está na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Já ouvi várias vezes gente falando para mim, está escrito na Bíblia. Eu falei, não está em lugar nenhum, só foi Apocalipse 23, né? Que não existe, né? Só vai até o 22. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Se Deus não tivesse feito a parte dele primeiro, não tinha nem como nós fazermos a nossa. Porque nós devemos a nossa própria vida a Ele. Certo? Então tudo que nós fazemos é porque Ele nos fez primeiro. Vamos mudar a história aí, né? Nós podemos esperar que Deus nos livre? Nós podemos esperar que Deus dê a paga aos nossos inimigos? Com certeza. Mas da forma de Jesus. Jesus teve que ser obediente até a morte. Abram em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, verso 8. E Filipenses 2, 8, podem achar. Tem Gálatas, daí Efésios, depois Filipenses. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém, né? É chato, é desagradável, por vezes parece insuportável. Mas Jesus foi humilhado. Ou melhor dizendo, Ele humilhou-se a si mesmo. Porque existe a diferença entre eu me humilhar e eu ser humilhado. A Bíblia diz, por exemplo, aquele que se exalta será humilhado. Chego numa festa, olho para o lugar que me parece melhor, vou direto sentar nele. Até que alguém chegue e fala, não, esse lugar já está reservado, vai para aquele ali, lugar mais humildezinho. Aí eu com vergonha vou lá me sentar no outro lugar. Nesta situação eu fui humilhado. Mas poderia ocorrer o contrário, eu me humilhar. Eu olho para aquela mesa, vejo para o pior banquinho, vou direto para ele e sento. Ou se eu olho que tem muita gente, fico em pé. Então eu estou me humilhando. É diferente. Jesus fez como o segundo exemplo aqui. Ele se humilhou. Continua. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui dá para ver que ele se humilhou diante de Deus. Porque Deus previu para ele este caminho, o caminho da cruz. Ele ia ter que ser crucificado. E Jesus tomou o cálice, um cálice de sofrimento. Não era fácil. Ele teve que suportar muita coisa. Mas ele tomou o cálice.
E porque Ele tomou o cálice, hoje nós estamos aqui. Temos esperança. Glória a Deus por isso. Agora o cálice que Ele tomou nos é oferecido. E quem há de dizer a Deus, eu tomarei o cálice? Que Deus nos dê a graça para tomar o cálice. Porque o cálice é de fel. Mas depois no estômago ele vai ficar como mel. Amém. Ao passo de que quem quer só o mel, no estômago vai amargar como fel. Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Quem fala, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, curta bastante então. Vai ser só essa que você vai ter. Mas eu abro mão da minha vida para andar nos caminhos do Senhor. Amém? E eu coloco tudo no altar do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Tem coisas que não são muito preciosas na vida, muito caras. Mas todas estas devem ser colocadas no altar do Senhor. No altar do sacrifício. Um dia, Abraão colocou o seu único filho no altar do Senhor. E foi justamente porque ele esteve disposto a descer o cutelo e ele mesmo matar aquele seu filho, que ele foi chamado o pai da fé. E amigo de Deus. Então, irmãos, coloquemos os nossos queridos, os nossos projetos, os nossos sonhos no altar do Senhor. E que fique tudo isso sacrificado lá. Porque quando isso acontecer, nós seremos pessoas livres. Nada mais vai nos prender. E nós faremos aquilo que o Senhor ordenar para a nossa vida, como Jesus fez. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Só que não acabou. Pelo que também, já que Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, é assim que funciona. Aqui nessa terra nós precisaremos nos humilhar e sermos obedientes até a morte. Carregar a cruz. Todos nós temos uma cruz a carregar. Mas se nós carregarmos esta cruz com ânimo, chegaremos até o paraíso. Apocalipse 2. O Apocalipse 3, eu digo, 3. Peguem lá. Apocalipse 3, versículos 8 e 9. Eu sei as tuas obras, disse Jesus para você. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a porta do santuário de Deus, a porta da salvação, a porta da vida eterna. E Jesus disse, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus disse para você. Eis que eu farei, diz ele, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas mentem. Sabe aquele que se diz cristão e blasfema de você? Provoca você e diz que não, que você está no caminho errado, que isso e que aquilo, e que tem N argumentos, e que você não é melhor do que os outros, e qualquer outra coisa, né? Só você que seguiu esse caminhozinho aí, ó. Aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. A boca deles está cheia para falar arrogâncias, quando o coração está vazio. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Agora, como é que vai acontecer? Ele vai fazer. Ele vai fazer.
Por isso o Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Está difícil? Entrega. Está duro? Entregue. Não fique remoendo isso aí. Não vai te fazer bem. E continue marchando, continue andando. Porque lá na frente, quando você menos esperar, os teus pés pisarão sobre as cinzas dos teus inimigos. Isso é o que vai acontecer. Amém. Voltando para Isaías 26 e encerrando. Agora sim estamos em condições de entender com mais clareza aquilo que estava escrito aqui. Isaías 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Entenderam, irmãos? Sim. Quem entendeu os versos? Amém? Amém. Verso 7. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Versículo 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Amém. Deus vai atuar poderosamente nas nossas vidas para suportarmos todas as aflições, porque não é fácil, na carne não dá, mas com Ele nada é impossível. Então entregue tudo a Ele, entrega o teu fardo a Jesus, e Deus dará a sua força a você. Você vai vencer. Amém. E nós chegaremos juntos lá, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueçam, né? Característica do povo de Deus que chegará lá está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esta provisão que o Senhor fez para todos nós, provisão de graça, de poder, para nos auxiliar em todas as nossas tribulações, fortalecendo-nos nas nossas dificuldades, a fim de que os nossos pés sejam firmados, mesmo no caminho pedregoso, e avancemos com segurança até o final. Amém. Abençoa cada um que aqui se encontra, dá o consolo, o conforto, e guia cada um, Senhor, segundo o necessário. Amém. Abençoa aqueles que nos assistem, que a bênção seja estendida a eles também. E, Senhor, leva-nos como teu povo a fazer as tuas obras, a cumprir a nossa missão, carregando a cruz até o final. Amém. E também, como prometestes, ó Deus, derribes os nossos inimigos, aqueles que de nenhuma maneira desejam aceitar a tua palavra. E que em breve, ó Senhor, estejamos naquela terra maravilhosa, pisando a pés somente as cinzas daqueles que desejaram outro governo que não o teu, cujo prazer era trazer infelicidade aos outros. Mas, Senhor, também pedimos por todos aqueles que estão hoje neste caminho errado, mas ainda têm oportunidade de salvação. Que o Senhor possa operar para que, sendo possível,
eles tomem as decisões corretas, arrependam-se dos seus maus caminhos e não possam partilhar da sorte do diabo e dos seus anjos o fogo eterno. Mas possam estar, Senhor, junto com os justos, naquele grande dia, aqueles que foram perdoados por Ti e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que nós estamos no final aqui, não sei que horas temos agora. Meio-dia 18 dá tempo. Eu não tenho nenhuma pretensão como cantor, mas queria cantar aqui um hino que Deus me deu. Eu queria que os irmãos meditassem neste hino aqui. E eu acredito que a letra dele tem muito a ver com a mensagem de hoje. Pode nos ajudar. Fala um pouquinho da experiência de Jesus. Ele é curtinho. Ele diz assim: Pai, se possível for, afasta o cálice de mim. Mal posso pensar em ser, vem cá, filhinha, separado de Ti. Pai, sem Ti tudo é escuro. Vem aqui. Tenho medo de não resistir, nunca estive assim. Sinto toda a culpa do mundo sobre mim. O peso do pecado preciso suportar. O cálice amargo eu tenho de tomar. Eu sei que vou sofrer demais, mas pra mim o homem vale mais. E mesmo que custe luta e dor, não é maior que o meu amor. Eu tomarei o cálice, meu Pai, mesmo que custe luta e dor, não é maior que o meu amor. Eu tomarei o cálice, meu Pai. Amém. Um dia ele tomou essa decisão. Espero que hoje tomemos nós esta decisão para a honra e glória dele. Amém. Você que nos assiste, quero estender o convite. Se você foi tocado por ele, crendo que esta é a igreja que ele elegeu na terra para levar o evangelho a todo mundo, e gostaria de unir-se ao povo que está buscando guardar todos os 10 mandamentos de Deus, no ministério Quarto Anjo, advertência final, nesta igreja aqui. Se você gostaria de se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 41 99509 8425. Vai ser uma alegria para nós podermos te ajudar nesta caminhada. Temos uma série de estudos bíblicos a qual você pode fazer e também podemos te encaminhar para a igreja mais próxima. Te convidamos também para continuar nos acompanhando nas reuniões que são transmitidas ao vivo. Terça-feira teremos o nosso próximo encontro a partir de 8 horas da noite e também transmitimos aos sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final e também por site advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Senhor nosso Deus, aqui diante do povo queremos invocar a bênção que o Senhor ordenou e que o Senhor possa estar com cada um. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele assim o quiser.
Amém. Vamos nos colocar.